Ora então, viva, muito boa noite, bem-vindos à última conversa desta série, da série Resistência e Liberdade, que acompanha a exposição que está no Palácio do Egito, aqui em Oeiras. Hoje abordamos a narrativa histórica e jornalística com uma historiadora e uma professora. Glória Ramalho é professora do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, uma das organizadoras da recente exposição Não Cruzaremos os Braços, os estudantes de ciências contra o regime ditatorial e colonialista, 1968-74. E naquele período, daqui a pouco já vamos falar sobre isso, Glória Ramalho foi a primeira mulher estudante que assumiu a presidência de uma associação de estudantes em pleno Estado Novo que eu acho que era uma afronta, já vamos saber melhor. Irene Pimentel, historiadora e investigadora, é sobretudo o trabalho em torno do Estado Novo, da PIDE, da situação das mulheres durante a ditadura, que tem dado uma notoriedade à investigadora. Atrevo-me a dizer que são documentos que vão permanecer como grandes apoios para compreender a nossa história recente. É autora de vários livros, do 25 de abril de 74 ao 25 de novembro de 75, episódios bem desconhecidos, O Essencial sobre a PIDE, Informadores da PIDE, Holocausto, por aí fora. Vários livros que recomendo para quem se interesse sobre a nossa história recente. Ora então, narrativa histórica, que se pode dizer que é, digamos, o relato estruturado de acontecimentos do passado, transformando os factos documentados numa espécie de trama coerente para dar sentido a toda a experiência temporal. E a narrativa jornalística é uma espécie de técnica de contar histórias verdadeiras, senão não eram jornalísticas, informando e dando sentido aos acontecimentos. Começo, se calhar, pela senhora Presidente da Associação de Estudantes, atual professora Glória Ramalho. A sua história começa em 1965, com a entrada para a Faculdade de Ciências, onde integrou um grupo de dinamização cultural. Mas a grande curiosidade, que eu acho que já deve ter contado isto várias vezes, mas nunca é demais lembrar, naquela altura ser eleita presidente de uma associação de estudantes, uma mulher, era ou não era uma afronta para o Estado Novo? Peço-lhe que use o nosso microfone, só favor. Está ligado. Ora, seria uma afronta porque, em primeiro lugar, era uma ativista e esse era o problema maior que eles tinham. Ser mulher, provavelmente também, porque as mulheres não eram tidas em conta pelo Estado Novo. Tenho a dizer que na Faculdade de Ciências, na Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências, isso nunca fez diferença. Portanto, imagino que também fosse porque havia muitas mulheres a frequentar a Faculdade de Ciências. Havia homens, principalmente nas engenharias, que ainda lá estavam durante 3 anos, depois iam para o técnico, mas sobretudo eram mulheres. De maneira que foi tudo natural. Não é? A afronta tive de pagá-la, como sabe. Mas foi enquanto ativista, não Sim. foi enquanto mulher. Mas ser eleita presidente era também uma demonstração dos alunos, naquela altura, de que as mulheres também contavam. E para o Estado Novo as mulheres não tinham contado até ali, não era? Não contavam, de facto. Sim. Sim, eu penso que essa geração, e a minha vivência foi, sobretudo na Faculdade de Ciências, mas também muito num contexto de alunos de todas as academias, em particular em Lisboa. E havia, de facto, uma frescura da juventude, que eu vejo agora como uma frescura da juventude, olhando para o futuro e pensando que era preciso fazer alguma coisa. Não é? Portanto, isso abrangia homens e mulheres, não é? Portanto, era natural. O que não era natural eram os riscos que se corriam. Portanto, isso a breve trecho viemos a conhecer, mas, digamos, aquela vivência era uma vivência de entrega. Não havia aquilo que agora se chama transacionismo. Não havia
faz-se isso e depois o que é que a gente recebe? Nada. Havia uma valorização enorme da solidariedade entre quem estava, entre quem estava no movimento ali e também nas outras academias e, sobretudo, em relação a quem era castigado pelo seu ativismo, os presos políticos. Era uma das mantras do movimento, era solidariedade com os presos políticos. De maneira que aquilo que hoje em dia me parece, olhando para trás, é justamente esse clima de ser parte de uma comunidade grande que ultrapassava as fronteiras e não transacionou, por solidariedade. Isso para mim foi o principal. Mas isso era ser dirigente, nem sequer presidente, mas ser dirigente de uma associação de estudantes era levar logo um carimbo da PIDE a dizer aquele é para estar de olho nele. E era assim que os alunos eram tratados. Em que ano é que foste milionário? 1970. E 70. Em 1969 era dirigente da cultural da primeira direção, da segunda direção que houve depois da Comissão Administrativa, em 69. Sim. Pois, porque isso E foi eleita no ano letivo de 70-71. Isso. Porque é muito interessante essa questão das administrativas. Sim. Eu penso que as pessoas não sabem muito bem o que é, e acho que se calhar era interessante explicar. Ok. Portanto, o Estado Novo, depois de movimentações anteriores, 1965, 1962, desde 56, com o decreto 34.900, não pretendia tutelar as associações, o governo tutelava as associações. Isso não mudou, mas isso outra coisa. Quando eu fui eleita, também a direção anterior as direções eram sujeitas à ABN do registro de direção. Portanto, elas iam, se não tinha problema, continuavam. Isso, nessa altura, as coisas iam. Mas, portanto, na sequência dessas movimentações anteriores, vamos dizer, o governo resolveu colocar nas associações comissões administrativas. Ou seja, eram pessoas que eles escolhiam para ocupar a associação. E tinham propostas que, evidentemente, não interessavam a ninguém, mas eram da direita. Aliás, um dos que chegou a estar na comissão administrativa foi o Cristina, informador designado por Joel. Informador da casta de gente que se representava. E quando foi a primeira eleição, depois da comissão administrativa, que acabou em 60, concorreu uma direção da extrema-direita, com Mexidas e outros. Mas ganhámos os centenários, de maneira que todos estavam a morte. Existiam, mas bloqueavam. Mas pronto, continuaram. A procura da tutelagem, de tutelar a associação, continuava. Temos Salvador, mas depois de 68, já com Marcelo Caetano, conversas em família, a reforma bem decimal, queríamos alargar as pessoas que vão à universidade, que frequentam o ensino secundário, e alargar. Mas, como nós costumávamos dizer, escrever, falar de comunicação, muito próximo, o que é que queriam, o que é que o governo queria das associações e dos estudantes? Queriam ouvir falar. Cidadania nem pensar nisso. Acresce aquelas medidas, de facto, criadas, no eu, portanto, criadas no regime opressivo durante anos, não é? Também não se organizavam muito bem para vender, digamos, a sua mensagem. De forma que, quando o Rei Simão propõe, de facto, a remodelação dos poderes e da fora, o problema primeiro começou nas engenharias. À altura,
os candidatos a engenheiros tinham 3 anos na faculdade de ciências, depois iam para o técnico. Não tinham 4, não sei se 3 anos. Durante esses 3 anos, tinham determinado currículo. O Veiga Simão foi alterado para alargar, para isto, para aquilo. Acontece que o que fizeram na Faculdade de Ciências não tinham visto, não tinham considerado o que ia acontecer no técnico. Portanto, cadeiras que deviam ter aparecido não apareceram, cadeiras eram repetidas quando chegavam a tempo. Foi ótimo. Nunca mais parou. E a mesma coisa, não tão grave, mas com as matemáticas, com a física, portanto, retornam autoritários. É mesmo que eu digo falar. Portanto, essa tutelagem, apesar dessa tenda das famílias, de conversa em família e do alargamento, e no fundo criam umas elites maiores, as grandes tecnicidades por aí fora eram grandes e, portanto, não podia ficar naquele tempo. Tudo isso mas mascarava, de facto, uma intenção tecnocrática, sobretudo, dominada politicamente. Uma coisa Senhora historiadora, olhando para a narrativa histórica que podemos tirar daqui, isto é uma história macabra, já toda a gente sabe, não é? Quem estudou a história do Estado Novo. Mas neste caso, as mulheres, este é mais um exemplo de como as mulheres sofriam, de facto, no tempo do Estado Novo. Ter uma mulher estudante, então, para eles devia ser tramado mesmo, não é? Mas é curioso, porque a própria sociedade também se virava dinamicamente contra o regime. Por exemplo, o regime queria que as raparigas, na prática, fizessem, pronto, escolaridade obrigatória e depois um pouco do liceu, secundário ou escola técnica, consoante as classes sociais, mas para as raparigas não era desejável que chegassem às faculdades, em princípio. O problema é que a própria sociedade e os próprios pais e as próprias raparigas e os próprios rapazes queriam ir mais longe. E, portanto, isto foi muito contra a educação, que era pensada justamente de uma forma muito elitista e para mulheres uma educação para os homens outro tipo de educação, porque as funções eram diferentes e separadas. Eles podiam vir a ser, enfim, operários, mas também dirigentes do regime, se fossem mais longe. Elas não, porque era mais um lar. Só que as mulheres também não estavam dispostas a isso. E as próprias famílias, e isso acho que é muito interessante. Por exemplo, em 1960 já há tantas mulheres como rapazes como no liceu, e não era isso que o Estado Novo queria. E aquelas, ao fim e ao cabo, se preparassem para vir a casar muito jovens, para depois serem mães de família, ocuparem-se, e o Código Civil dizia que, quando se casavam, o marido era sempre o chefe de família e ela devia obediência. Agora, entre isso e depois a realidade, é óbvio. E depois também se tem que dizer o seguinte, é que o Estado Novo durou tanto tempo, ou seja, a ditadura portuguesa. Os tais 48 anos são contabilizados a partir de 1926, portanto, com o golpe de Estado militar de 28 de maio até 1974. Ora, isto marcou gerações e gerações. Mas é verdade que, por acaso, a Glória focou agora um aspecto importante. A partir do Veiga Simão, e também já antes com alguns ministros da educação, mas sobretudo o próprio regime precisava justamente de uma elite um pouco maior. Mas ao mesmo tempo não queria democratizar a educação. Mas há outro aspecto que eu gostei muito também, que muitas vezes nos é colocado por gerações mais novas e que dizem assim, várias gerações mais novas, e dizem assim, vocês ao mesmo tempo tiveram sorte, porque não entravam em concorrência, em rivalidade uns com os outros, como é agora muito. A questão da solidariedade, e por isso acho que é muito importante, e o facto de não haver transação, eu faço isto porque quero ser chefe de qualquer coisa. Aliás, eu
durante muito tempo, e sabemos que até nos partidos políticos, quando se sabe o que acontecia, havia lutas pelo poder. Mas o grosso das pessoas que lá estavam não era isso que pensavam. Eu acho que não era. E esse tipo de solidariedade, de facto, foi algo que nós vivemos e que nos formou e que, ao mesmo tempo, foi muito bom. Não quer dizer que venha outra ditadura para que haja solidariedade na luta contra isso. Antes, pelo contrário, nós neste momento o que precisamos é de solidariedade para manter e aprofundar a democracia contra os seus inimigos. Mas acho que esse aspecto é muito, muito importante. E o movimento estudantil, realmente, a partir de 70, 71, 72, 73, quase todas as universidades estavam as associações e mesmo as próprias universidades, o técnico, por exemplo, fechava, abria, mas quer dizer, e há outro aspecto que eu no outro dia estava a falar com a Helena Cabeçadas, não sei se conhece, Helena Cabeçadas começou muito nova no movimento estudantil, aquelas para associações, ela é mais velha, 65, 66, e estava no Filipa. Sabe o que é que lhe aconteceu? Era obrigatório, de determinados anos, ela foi expulsa pelo regime, enquanto estudante do liceu. Não podia fazer mais nada, pois foi muito cedo para o exílio. Acontecia isto, chegava-se a este ponto. O regime correr com miúdas e miúdos de 15 anos da educação secundária. Normalmente não se fala muito nisso. E agora que há todo eu nem sei como é que lhe chamam, um branqueamento total da ditadura e do que se passava, convém focar estes pequenos assuntos, não é? Estas pequenas coisas que às vezes passam, nós em História vamos buscar mais quem é que mandava, as instituições, também os movimentos de oposição, evidentemente, mas normalmente não vamos àquelas coisas do dia a dia. E uma historiadora vai buscar história onde? Vai à Torre do Tombo, vai aos livros, aos alfarrabistas, entrevista pessoas. Como é que se faz esse trabalho? É preciso distinguir entre o historiador contemporâneo, que sou o que eu sou, sim, e, por exemplo, o historiador da Idade Média, da Inquisição, do século XVIII. O século XIX já é considerado contemporâneo, mas pronto. Mas o século XX, e os franceses chamam muito história do tempo presente, que é, ao fim e ao cabo, o tempo já também do pós-guerra. Não só do século XX, mas também do Segunda Guerra Mundial, que já hoje era estudado. Antigamente considerava-se que isso era jornalismo. Sim, exatamente. Porque ainda se vivia. Eu considero que isso depende como é que se analisa, mas é a história a partir do momento em que um determinado processo terminou. Por exemplo, o Estado Novo é claramente história. Acabou, não continuou. Depois, o grande problema é, a seguir ao Estado Novo, o que é que já é a história? Claro, é a transição para a democracia. É o pré, é a própria democracia. Talvez a entrada na CEE. Pronto. Embora o 25 de Abril não tenha direito sequer a um museu. Mas... Pois, isso aí é outra coisa. E os museus é outra coisa. É fundamental museus. E também museus que sejam acessíveis aos jovens. Porque, de facto, nós devemos contribuir com a passagem da história, do passado, da memória, mas sobretudo da história, porque a memória é muito mais transmitida por quem está vivo ainda. Ora, chega uma altura que é a própria natureza, a gente acabou. Mas perguntou-me relativamente aos arquivos. Em história contemporânea, evidentemente, nós temos os arquivos fabulosos, devo dizer, da ditadura, porque tivemos uma ruptura no dia 25 de abril, houve um golpe de Estado. 24 estudos no regime, a partir do dia 25, tudo foi diferente. E mantiveram-se os arquivos do Salazar, do Marcelo Caetano, da PIDE, da Legião Portuguesa, das universidades portuguesas, por aí fora. Durante muito tempo, a grande luta dos historiadores, quando começaram a estudar, digamos, o Estado Novo, era abrir esses arquivos. E isso, pode-se dizer que essa batalha
foi bastante conseguido. Ainda há assim uns aspectos que ainda não estão, mas enfim. Durante muito tempo, os militares guardavam os arquivos. Eu, por exemplo, quando fiz a tese de doutoramento sobre arquivo, quis fazer sobre a guerra colonial e desisti, porque a maior parte dos arquivos estavam fechados, dos militares. Agora também, praticamente, já estão muitos abertos, ou quase todos. O Arquivo da Defesa Nacional é fabuloso, muito bem organizado. E porquê? Porque um historiador foi ministro da Defesa, não é? Tem muito a ver com isso. Portanto, teve essa sensibilidade. Foi o Nuno Severiano Teixeira, que eu lembro que, graças a ele, hoje, aliás, é aqui próximo, é fabuloso. Depois, nós temos também acesso ainda à história oral, às entrevistas, aí, muito parecido com o trabalho dos jornalistas. Cruza-se mesmo um trabalho com o outro. Cruza-se. As tais narrativas jornalística e histórica, cruza-se mesmo. Esta exposição que está ali é um manancial de fontes, pronto, atuais. E isso, por exemplo, o Spielberg tem aquela coisa fabulosa também os testemunhos do Holocausto, antes que as pessoas todas morressem, pronto, isso está tudo guardado. E isso cruza-se muito. Aliás, eu quis ser jornalista inicialmente. Eu gosto de história. Mas depois quis ser jornalista. História, porque gosto de estar nos arquivos. Se calhar também, eu também, se fosse jornalista, queria ser repórter de guerra. Não era, não fazia por menos. Também já fui. Já estava morta. Também já fui, sim. Pronto. Mas a história oral também é muito importante. E, sobretudo, porque dá ainda as questões da memória. Como tu, por exemplo, agora disseste coisas que nos documentos não estão, não é? Não estão porque existe, não vai propriamente escrever. Eu sinto uma grande solidariedade com os meus camaradas. Nós não, também não havia essa, digamos, esse lado egocêntrico e narcísico de si próprio e analítico, não havia. Era para a frente é que é o caminho e é preciso mexer. Deixa-me então voltar um bocadinho atrás, ao tempo em que a senhora professora era estudante e presidente da associação e agora, como é professora, conte-me lá como é que era essa relação entre os estudantes, nesta altura 70, 71, 72, com os professores. Uma parte deles, certamente, não querendo reconhecer a luta estudantil, se calhar até os apoiava, mas outra parte não, outra parte estava ligada ao regime porque era colocado nas universidades pelo regime. Quanto mais alto se ficava na academia, pior. Porque, digamos, tinha um preço essa ascensão. E, portanto, nós tínhamos um conselho escolar esclerosado, de direita, e que não queria nem ouvir falar de ativismo de estudantes e movimentos, e era contra tudo isso. Deixem-me contar um episódio no meio de uma luta que foi longa, mas a determinada altura que a nossa associação de universidade, nesse dia, apanhámos um fulano, dois um fulano que veio a revelar-se, ou seja, nós não o largámos e vimos que tinha uma caderneta da Legião Portuguesa. Estava a tirar notas dos cartazes pendurados, de quem falava, dessas coisas. E então, o que é que nós fizemos? O que era hábito do Conselho Escolar e daquilo que nós chamávamos, daqueles que nós chamávamos professores policiais, que eram delatores, para além de nos tratarem autoritariamente, eram delatores, não eram todos, eram muitos. Mas então, o Conselho Escolar e esses mesmos tinham a prática de dizer: há aqui pessoas que não são estudantes, estão aqui só para se enganar e levar por caminhos que não são certos, vocês o que têm é de estudar, é a vossa família. Esse discurso, não é? E, portanto, a ideia de que há aqui pessoas que não são daqui, são esquisitos. Olha, o que nós fizemos foi pegar esse movimento, levá-lo ao Conselho Escolar, que entretanto tinha uma moto e uma pistola, e levámos ao Conselho Escolar e
e dissemos, olha, este não é mesmo estudante. Bom, a gente achou graça, mas não acharam nenhuma, mas digamos, foi uma ação, no meio de muitas, que nos empoderou. Agora diz-se assim. Sim. Na realidade, percebeu, as pessoas que assistiram, e foram muitas, perceberam a gravidade da situação e tudo isso. Portanto, uma coisa que é importante dizer é que eu fui eleito, de facto, mas o movimento teve de se construir. E uma coisa que foi importante foi, de facto, pôr, não era a associação e a faculdade, era a faculdade e que era a associação. Ou seja, todos nós tínhamos de dizer o que é que queríamos. Havia a sensibilização para os problemas de saúde. Eu falei dos engenheiros e da matemática e das audiências que isso faziam em termos de currículo, mas havia reuniões para saber o que fazer, mas depois, no fim, havia o grupo, 4 tantos na sala, cada tanto tinha a física, a química, a biologia e a engenharia. E havia coisas para fazer. E no próprio curso, o seu para contar que resolução é que eles têm. Isso é que era a associação, não era aquilo que era. E, portanto, cada conquista, apesar de ser os riscos, de ser suspensa, de ser expulsa, de ser presa, cada conquista dava-nos força. Foi assim. Quando foi depois da ocupação da associação e o encerramento da faculdade de jornalismo e por aí fora, houve uma RGA, e, portanto, a direção estava a monte, isto em junho, maio, virado a junho. A monte é na clandestinidade. Na clandestinidade. É escondida. Mas o movimento continuou. E houve uma RGA, e no Estado estávamos. Houve uma RGA em que, por salários que fazem, e que acho que nos impróprios, a questão foi dita, temos de fazer alguma coisa. A proposta do grupo de colaboradores, que era o nível, foi envolver todos os que colaboravam, não era preciso crachar, mas era que houvesse greve de grandes. Estávamos no final do emprego. Mas foram relatados e investigados os riscos de se correr. Havia de haver suspensões, havia de haver intervenções de polícia, já não era a primeira vez. E, portanto, as pessoas tinham de saber que isto ia ser uma coisa muito ácida. E foi posta, havia uma proposta de direita que era, não fazemos agora e depois sabíamos que não. Você não percebeu? Nunca mais. Bom, mas foi feita a apologia da necessidade de ação, a apologia de que a gravidez era uma coisa boa e a indicação dos riscos que estavam a fazer. E, no entanto, tu dizes que no arquivo diz 500, alguém falou que eram 500. O impróprio dizia que era 1000. Ninguém voltou, mas era qualquer coisa entre 1 e apoiaram a proposta. Portanto, sabiam que isto depois de todo, digamos, trabalho feito anteriormente. Não é de repente, pronto, há uma direção e tal, nada disso. Essa foi a viragem nesse tempo. 68, portanto, a primeira direção, depois da tal comissão administrativa titulada pelo Ministério da Educação, já houve um princípio de movimentação, mas realmente a linha, a linha política da associação, não é política no geral, política da associação, dizer a associação não é política. Temos de construir aqui, dentro da faculdade, este movimento. Essa não fui eu que iniciei, estava lá. Isto tem muito mais força de vários do que de um. E de certeza não fui eu a grande ideóloga. Por questão de... Nós vínhamos de muito lado. Eu, por exemplo, nós vínhamos de muito lado. Em particular, eu vinha de uma família super católica, mas que tinha arranjado um nicho
em que eu achava que era podia ser útil. Eu frequentava sessões de discussão de filmes. Na altura era o padre José Vieira Marques. Foi o ser José Vieira Marques do Festival de Cinema da Figueira da Foz. Já sei. Mas, portanto, eu achava que isso era fantástico. Nós íamos para os dormitórios, depois também na Serra da Estrela, uns adultos, que era o padre, portanto, nós discutíamos filmes, o Alberto, o Gaia, que aquilo, porque no fundo era a estrutura da sociedade dos nichos, quem mandava, como é que as coisas se relacionavam, e isso era um princípio grande cultural. E como eu, várias pessoas, também nesses nichos de jeito, Católicas. Pronto, e depois fizemos o nosso caminho. Mas, digamos que também a faculdade, e essa linha que depois foi de contar com todos, foi bom, porque não era aqueles que já eram, digamos, politizados, por família, ou por comunidade. Não, era todos. Agora permita-me avançar até 1972, a um certo dia de outubro, em que, naquela altura, a Faculdade de Ciências e outras, mas a de Ciências, que é o que estamos a falar, a vigilância das autoridades aumentou. E nos meses e dias que se seguiram ao assassinato de José Ribeiro dos Santos, no dia 12 de outubro de 72, é evidente que havia uma tensão maior, havia um cuidado, certamente por parte da PIDE, bem maior em perceber quem eram os amigos do José Ribeiro dos Santos. E acontece que no funeral, que tinha milhares de pessoas, será? Milhares. Há vários relatos que dizem que milhares, aliás. O Largo de Santos estava completamente cheio. Aquele largo perto da Embaixada de E a Glória estava no funeral. Eu estava nas manifestações. Eu estava nas manifestações do resto de Lisboa. Estudantes. De estudantes. Tinha sido convocado e eu não. Sim, sim. Portanto, havia doutoras de ciências que estavam no jornal. Ok, sim. Então, não era só no funeral que havia estudantes, havia espalhados pela cidade, sim. E espalhados também pela cidade, sim, os elementos da PIDE. E foi aí que a Glória foi detida. E foi presa pelo PSP. Bom, todo ao serviço do regime e da PIDE. Sim. A própria Irene conta isso no livro Os Informadores da PIDE, que muitos agentes da PSP trabalhavam diretamente para a PSP, para a GNR, a própria PJ, evidentemente colaboravam com a PIDE. Todas as instituições do regime, na altura, colaboravam, entre elas a censura com a PIDE, era a PIDE que ia às livrarias buscar, ver se havia os livros proibidos. E, por acaso, é curioso, porque, já que estamos no Ribeiro dos Santos, sim, no assassinato, eu não sei se as pessoas todas conhecem, mas pronto, houve um funeral, é porque houve um assassinato. Já aqui falámos nestas conversas várias vezes do assassinato de José Ribeiro dos Santos. E a gravidade do assassinato ter decorrido no seio de uma universidade, a Universidade de Economia, a Faculdade de Economia, por elementos da PIDE que atiraram a matar e mataram o Ribeiro dos Santos, feriram o José Lamego. E aí também, já agora, quando falaste da história do Conselho Escolar, também foi detectado, penso que é assim que começa a história, o episódio, é detectado pelos estudantes um indivíduo estranho à universidade, que eles suspeitam que seria da PIDE. E levam, à exceção dos estudantes, leva ao Conselho Escolar uma coisa completamente absurda, porque era uma associação de estudantes, por acaso, de elementos que não eram do mesmo partido do Roberto Santos. Resolvem ir ao Conselho Escolar queixarem-se que estava ali aquela pessoa. O que é que o Conselho Escolar faz? Telefona para a PIDE.
pergunta se aquela pessoa, se de facto aquela pessoa era da PIDE ou não. Pronto. E o que é que vai acontecer? 2 elementos da PIDE vão ver se essa pessoa era da PIDE. São esses que depois atiram a matar e um deles botou a tirar a matar. E foi algo que eu acho que chocou de tal maneira a sociedade portuguesa em geral, mas os estudantes, de repente se percebeu que se vivia num país, muitos dos estudantes, mesmo naqueles momentos que vivia-se num país em que se pode ser assassinado numa universidade. Pronto. Enquanto estudante, eu por acaso estava em Santos e lembro-me, tenho um episódio muito interessante também. Eu lembro-me que a dada altura a PSP começa a carregar, não é? E as pessoas fogem para vários sítios. Eu fui para uma loja cujo dono imediatamente deixou entrar uma quantidade de gente e fechou a loja. Protegendo. Havia disso. Havia também o contrário. Mas no meu caso foi isso que aconteceu, mas ao mesmo tempo foi horrível, porque nós estávamos dentro, protegidos, fechados, e ouvíamos tudo o que estava a passar lá fora. Foi horrível. Depois também há manifestações no próprio funeral, no cemitério Da ajuda. Da ajuda, exatamente. E eu já agora vou um bocadinho mais longe, peço desculpa, porque eu ontem estive num debate sobre a Revolução. 25 de Abril, golpe de Estado, depois o que é que aconteceu, e eu comecei a falar da população que começou a sair à rua e que transforma um golpe de Estado num processo revolucionário. Os próprios militares não estavam à espera disto. Aliás, de tal maneira que aquilo era feito só entre militares, que eles, no Rádio Clube, foi a primeira rádio que tomaram, e muito bem, a partir daí é que eles começaram a falar com a população, eles disseram, não saiam à rua. Pode haver tiros, e podia haver. Só os médicos é que devem deslocar para os hospitais. Ora, o que aconteceu foi um conjunto de desobediências civis. E de civis. Mas uma das perguntas, e era aí que eu queria chegar, depois da Assembleia, dizer, mas como é que um país vive em ditadura tanto tempo e de um dia para o outro parece que afinal há uma quantidade de gente que era contra essa ditadura? Eu, por acaso, ontem não utilizei isso, mas se tivesse sido amanhã o que foi ontem, eu diria uma das coisas. Por exemplo, a politização dessa associação desses jovens que avançam para a greve. Evidentemente que eles, no dia 25 de Abril, muitos deles se calhar foram para a rua. E é isso porque as pessoas têm a tendência para ver uma sociedade estática, quando nunca é. E agora, a reescrita da história está muito baseada em os militares, o regime não reagiu, mas as pessoas não existem. Mas o 25 de Abril foi precisamente isso, é que as pessoas foram para a rua e mais, o facto de terem ido para a rua impediu até o MFA de levar a cabo algumas das operações porque não precisavam. Mas pronto, isso agora foi um bocadinho mais longe. Sim, volto mais um bocadinho atrás, porque na narrativa histórica temos que seguir cronologicamente alguns dados. Mas sabe que às vezes é muito interessante sim. Do presente para o passado. Para o passado, sim. Fazer o contrário. Sim. Mas então voltamos um bocadinho ao passado. Lembras-te desse dia em que foi detida pela PSP e foi levada para Caxias? Primeiro para a Regime Civil, depois para Caxias. E esteve lá quanto tempo? 2017. E o que é que lhe fizeram? Aparentemente, não sei disso, aparentemente não podia estar mais de 3 meses. Pelo menos nesta altura. Foi sim, senhora, de 72. Não podia estar mais de 3 meses. Era não bem. De maneira que, se não tivessem encontrado nada que pudesse arranjar ajudamento, eu tinha de ser libertada. Portanto, foi isso que aconteceu. Portanto, o que é que me fizeram? De início, eu estava com mais outra desgraçada que foi apanhada no mesmo circunstâncias. Sou eu. Ah, é? Estava com ela?
Que surpresa! E acho que de repente do público sai uma surpresa. E tu não sabias. Isto é muito giro. Desde esse dia. Desde que eu saí, lembras-te de jogar? Tenho lá o cachorro com as batalhas navais todas. Na ginástica. Olha que isto é uma coisa. Faz-se história. Faz história, absolutamente. E pronto, e estávamos assim. Às tantas, já tinha passado um tempo. Eu disse, não, isso foi um mês. Fizemos um mês. Um mês. Obrigada. É porque assim as pessoas. Sim. Mas, ao fim desse tempo, ouvi lá fora, ou seja, nós tínhamos a nossa cela, né? No corredor, já tínhamos acesso, ouvi uma voz de homem, era o Inácio Fontes. Sim, Miguel, o Inácio Fontes. O quê? Ela está aqui. E eu não sei. Ou seja, eu percebi. Descobriram que tinham um carro. Acontece que em minha casa tinham ido prender-me. O meu pai descontou. Eu que era todo muito concentrado, não com nada disparado. Vocês vêm aqui quando ela já está presa. Portanto, acontece isto. A combinação destes nomes também. Bom, mas portanto, a partir daí, Prender que já estava preso. Por eles. a coisa mudou. E, portanto, eu não consigo precisar, mas tiraram-me da cela. Não, a minha é que me tiraram. Eu sei que me tinham tirado porque eu tinha expediente regulatório. Pronto. Não sei se hoje ou não. E nunca mais tivemos contato. Depois puseram-me a mim ir uns dias sozinha e ao fim de 2 dias puseram-me uma colega minha. Estava em frente da nossa cela, porque eu tinha visto quem era, que era uma ela era do meu curso. Ela estava no Falcato. Lembro-me do nome. E então eu estava muito deprimida. Então o médico tinha sugerido que ela tivesse companhia. Então puseram ao pé dela. E eu com ela alguns pedidos. E ela, de facto, melhorou bastante. Puxar a moral um bocadinho de cima. Mas ao fim de 2 dias vieram dizer que eu arrumar as coisas por mim embora. Só que quando cheguei lá abaixo, ou no norte, eles disseram: sabe para onde é que vai? Sim. Vai para Peniche, sempre fica mais perto de casa. Quando a guarda já me tinha dito que eu me digo. Sempre vamos pais e irmãos. Portanto, essa memória ainda está viva. Margarida disse, não é? Ainda está muito viva também. Sim, e está muito viva porque eu tenho uma série de sobrinhos. Tenho uma série de sobrinhos e a dada altura falou-se que eu tinha estado preso 6 dias e uma das sobrinhas disse assim: oh, tia, mas por que a tia não escreve isso? E não, eu então há 2 anos atrás fiz uma brochurazinha para dar aos meus sobrinhos e aos meus netos com as memórias da prisão. E tenho lá uma cópia do caderno, naquele meu caderno que eu tinha pedido para estudar química, e tinha um caderno quadriculado em que nós jogávamos a batalha naval. Fazíamos batalhas navais enormes, não era aqueles quadradinhos para passar de cima. Irene, é assim que se faz história também, com estes testemunhos que inesperadamente nos surgem e que acrescentam sempre alguma coisa. Acrescentam sempre alguma coisa, sim. Porque agora vocês nunca mais se viram, não é? E pensava que ia para o interrogatório, foi ela que foi. Não, a mim fizeram num quarto maior lá. Sim. Era muito mais espaçoso, tinha 2 beliches. Tinha ali muito espaço para fazer ali ginástica e andar à volta da mesa, pronto, porque é difícil, estar na prisão é sempre difícil, estar sozinha é muito mais.
Depois, na altura, pedi para ter livros para poder ler e autorizaram ter livros. Mas depois, passados uns tempos, fui para o quarto da Dalva, que era em frente do quarto onde tu estavas. Porque aquilo tinha uma frechazinha, a porta. Eu tinha visto, uma vez que abriram a porta, quem é que estava do outro lado dentro da cidade. Eu agora, se calhar, perguntava... Ai, desculpa. Não, sim, mas a conversa entre todos, a narrativa jornalística e histórica cruzam-se. Agora passava para a Glória. Como é que foi? Portanto, se quiseres contar. Porque... Não tenho. Pronto. Estou em paz. Mas, portanto, ouvi aquela conversa, nasce e todos, e depois isto tudo aconteceu. Viraram dali e eu fui dentro do carro. Portanto, eu fui várias vezes para agora. No Reduto Sul. No Reduto Sul. Quer dizer, nunca saíste de Caxias. Nunca saí de Pois, porque os interrogatórios eram feitos na António Maria Cardoso até os anos 70. E depois a PIDE começou a perceber que o simples facto de transportarem da António Maria Cardoso para Caxias e vice-versa, que muitas vezes os familiares estavam e tentavam dizer, olha, estamos aqui, não sei o quê. E puseram tudo em Caxias, a partir dos anos 70. Portanto, os presos já não saíam de lá e os próprios arquivos começaram a ser transportados da António Maria Cardoso para Caxias. Portanto, sem o nascer do sol. Portanto, aquilo era sul. Foi evidente que eu via, ou seja, muito bonito. Assim como nascer do sol. E lá, 5 dias e 5 noites. E tenho uma experiência disso muito viva, não é? Havia colaboradores, sobretudo uma, que é este já passou. É Madalena. Os expulsei, não é? Mal eu eu descrevia ela, se sabia, abanava, só mas tenho a dizer que não veio pontapés, portanto, aparentemente, anteriormente teria havido, não sei se na altura também, mas não me deixavam. E eu, quando comecei a ter alucinações, as minhas alucinações não eram muito definidas, havia mapas no chão. E quis dizer, a minha mãe levava para lá, uma vez por semana, no sítio, levava alqueires, coisas que não se figuravam saber, levava fios no amêndoa. E eu quis dizer, fios no amêndoa não consegui. Bom, eu tento um chute, eu já quero dizer, porque eu não lembrei de mais cedo. Aqui não sabe. Depois, mal eu saio deste círculo e volto para a sala, no dia seguinte, sou chamada ao Doutor Estrela. O Doutor Estrela era um indivíduo que olha para mim e diz, diga lá qual é o seu nome. Médicos que trabalhavam para aquilo. Exatamente. Depois, digamos, tive visitas, não é? Estava-se a aproximar do Natal. Dessa maneira. Quando eu saí, eu tinha a impressão que me iam apanhar quando eu saísse. Porque havia também umas histórias muito boas, não é? Havia, sim, senhora. Fizeram isso com o padre Mário de Andrade, no Aljubo. Porque, segundo a lei, a PIDE podia, até 72, justamente,
prender preventivamente até 160 dias, com 45 dias, depois prorrogado, com a autorização do Ministério do Interior, era tudo muito legal. Só que a legalidade do regime era quando era preciso uma nova lei, arranjava-se. Era feita à medida. Era feita à medida. E, a partir de determinada altura, portanto, o grosso das pessoas ficavam 6 meses, em princípio, em prisão preventiva, o que é muito tempo para ser torturado, para inclusive ficar isolado. Por exemplo, no Aljube, naquelas celas muito pequenas, se já foram lá. Depois, em 72, isso muda, passa por 3 meses e a prisão preventiva sofrida conta depois na sentença, no caso da pessoa ir a tribunal. Porque a PIDE prendia para investigar. E a investigação era feita através de violência. Muitas vezes não sabia as coisas. E tentava. Agora, tinha alguma eficácia, porquê? Porque tinha todos os poderes do mundo, além de utilizar. Portanto, a questão dos médicos, que é muito complicado. Por exemplo, no seu caso, o médico até pôs na cela da outra, da Dália, não é? Que estava deprimida. Porque isso também já se passa nos anos 70. E há cá fora um movimento de opinião pública. Começou a haver a Amnistia Internacional, que foi feita devido a Portugal, não sei se sabem. Foi em 60, um inglês estava no médico em Londres e viu uma notícia no jornal dizendo que os jovens portugueses tinham sido presos por gritarem Viva a República. Em 60 era o cinquentenário da República. Ele ficou chocadíssimo e com outros amigos foi fazer a Amnistia Internacional. Portanto, ela nasceu devido à proteção, para proteger os presos políticos portugueses. Mas a Irene estava a falar dos médicos. Os médicos normalmente estavam ali para que não houvesse mortes e para que a tortura do sono, por exemplo, pudesse ir mais longe. Portanto, era uma colaboração que os médicos, completamente atraíram, coisa de Hipócrates, o juramento de Hipócrates, completamente a traduzir, mas havia um que era psiquiatra realmente, chamava-se o Leão de Miranda. Esse era estranho. Eles tinham também psiquiatra, sabiam o que é que estavam a fazer. Por acaso esse, em certas circunstâncias, acabou por ajudar, mas digamos que eram colaboradores e recebiam dinheiro da PIDE. Eram funcionários médicos da PIDE. E há uma coisa que eu acho terrível. Terrível e sobretudo, não aconteceu nada. Isso é outra história, os juízes do Tribunal Plenário, etc, etc. O Inácio Afonso, por acaso, foi preso porque, a seguir ao 25 de Abril, a PIDE, que se chamava DGS, ficou na sede até ao dia 26 de Abril, e só aí é que foi ocupada a sede pelos militares. Acontece que, na véspera, no dia 25, às 8 horas da tarde, os únicos mortos e feridos do 25 de Abril foram provocados pela DGS, que atirou do terceiro andar, da varanda do terceiro andar, cá para baixo, contra os manifestantes. E isso também fez com que não estava a pensar prender os que eles depois tivessem sido presos, e inclusive depois há todo aqui já estou no 25 de Abril. Sim. Não, avançamos, eu também queria avançar. E aliás queria exatamente pegar na história da PIDE, porque a Irene Pimentel já investigou bastante, já publicou bastante sobre a história da PIDE, tem sido um assunto em evidência nas suas pesquisas, mas há alguma coisa da PIDE que ainda não foi contado? O que é que há ainda por ir aos arquivos desvendar? Por acaso há. Por exemplo, eu agora eu não queria falar muito, fazer autopublicidade, mas o meu último livro tem a ver com o relacionamento entre a PIDE e os serviços secretos das democracias. Portanto, a CIA é uma democracia, o SDSE francês, o PND alemão,
E realmente, porquê? Porque a PIDE era ao mesmo tempo uma polícia que geria os crimes, como eles diziam, contra a segurança interna do Estado e contra a segurança externa do Estado. E, nesse aspecto, era também uma polícia de intelligence e tinha relacionamento com outros, com agências secretas e polícias das democracias. Pronto, e colaboravam. E realmente esse trabalho foi muito dificultado porque muitos dos arquivos, precisamente na sequência do 25 de Abril, desse relacionamento não existem já, porque as embaixadas e os serviços secretos dessas coisas foram lá buscar. E nós sabemos, o MFA entregou, pronto. Há aqui uma série de coisas. Portanto, ainda há, por exemplo, eu não tenho nada, não há nada sobre o relacionamento entre o MI6 e o MI5 britânicos e a BIT. E claro que houve imenso relacionamento. Isso é um dos aspectos. Penso que, de um modo geral, o grande problema é que nós estudamos, nós divulgamos, e hoje em dia já toda a gente diz, mas a PIDE era uma coisa branda, a PIDE afinal praticamente não reprimiu ninguém, basta ver a quantidade pequena de preços que havia no dia 25 de Abril, e por aí fora, que é o que se está a dizer. Mas isso é a tentativa de branqueamento da ação da PIDE. Exatamente, mas tem um certo efeito, e isto é que é terrível, porque está... Eu lembro-me que aqui há uns anos, também deves lembrar, houve uma entrevista com o Oscar Cardoso da PIDE e o José Manuel Cangarrinha, que tinha sido preso político. E houve, de facto, a opinião pública ergueu-se contra isso. Essa equivalência, uma acariação, uma equivalência entre uma vítima da PIDE e um torturador. E daqueles, ele ainda está vivo, por acaso, é dos poucos que está vivo, e manda-nos que ainda andam por aí vivos. E hoje em dia está a acontecer uma coisa ainda mais grave, que é esta equivalência entre a transição para a democracia em Portugal, portanto, o prego, chamado prego, que é 1 ano e meio, quer dizer, a gente teve um golpe de Estado e tivemos um processo revolucionário e uma ditadura de 48 anos que caiu, quer dizer, e que não teve praticamente mortos, e os PIDs só foram presos porque, entretanto, aconteceu isto tudo. As pessoas quando dizem, toda a gente diz, sim, são só 60, e o mais terrível é que muitas vezes vão buscar dados que eu apresentei. Mas porquê que só estavam esses presos? Já tinham sido presos ao longo dos anos, milhares e milhares e milhares. Havia não sei quantos milhares de exilados, desertores, que não queriam fazer a guerra colonial, e muito bem, refratários, pessoas que tinham sido mortas. Quer dizer, e de repente é isto. E chegam a dizer, os historiadores, que em 28 de setembro de 74, quando houve uma tentativa de Spínola, pelo menos de manifestação, e até se pensa que havia uma possibilidade de ir mais longe, tanto que em 11 de março foram mesmo mais longe e fizeram fazer um golpe de Estado. E foram presos 400 pessoas, portanto, muito pior. Isso não é 74. E isto é revoltante, de facto, não é? Portanto, se calhar temos que voltar outra vez a divulgar, ir para as escolas. Tem que haver nos museus que já existem já, mas que demoram muito tempo também a haver, portanto, o Tunis e o do Aljo. A Irene diz que tem de se ir para as escolas, mas à vontade, à iniciativa. Depende muito dos professores de história. Há professores de história extraordinários. Voltamos à história dos professores e dos alunos. Eu vou muito às escolas, que eu adoro. Aliás, eu digo sempre, a brincar, eu gosto muito de estar, porque é a única maneira de eu ter jovens a escutar. Estão aqui obrigados. Porque normalmente isso não está a acontecer. Não é? É uma grande preocupação. E por isso é que é tão importante haver um museu do 25 de Abril. E bem feito. Que apela mas ao que parece não vai haver, pelo menos para já. Para já. Mas enfim, a roda da história também
Eu agora voltava, já ultrapassámos o 25 de Abril, já lá vai o 25 de Novembro. A sua história não ficou por aí. A história da mulher ativista e presidente de uma associação de estudantes não ficou por aí. Eu descobri este documento, que é um esclarecimento da direção da escola por causa do seu processo em tribunal, que acabou só em 1979. Estou certo? Olha, eu não sabia disso. Acho uma coisa espantosa. Ou seja, não se livrou Ok. não se livrou até 79 da sua atividade. Quer dizer, depois de 74, Uhum. ainda andei a participar em grandes reportagens, com ocupação de casas, em 77, eu sou levada a julgamento. Ou seja, fizeram um argumento básico para me avaliar como um professor da Faculdade de Ciências de então. Uhum. Faço Professor? Faço escolha primeira, mas lá começar. Pronto, então é fácil. Faço escolha era um plano que, há bocadinho foram as pessoas, por isso era um deles, para além do plano. Quando a gente fazia greve às aulas, alunos se portavam pior, os professores e tal, eu dava as aulas, ou seja, não estava lá ninguém na sala, eles falavam sozinho e a coisa fixava cá fora aquilo que tinha dado. Uma colega, uma amiga, a Gabriela Graça, um dia viu que eu estava a passar, pega no dó e desse lado. E eu disse, mas já foi alguém parte. Então, esse tinha-me acusado de que, numa altura de boicote às aulas dele, entre outras, não é? Andávamos pelas salas onde havia aulas a dizer o que estava a passar. No modo geral, era a prisão dos presos aqui, por toda a universidade. Mas eu penso que esta situação eram presos da Faculdade de Ciências, presos porque estavam a distribuir comunicados à população. Coisas deste género. Isto é uma conversa. Mas nós fazíamos isto assim. Nós estávamos dentro da escola, a da escola abria-se para a faculdade, abria-se para a escola e nós tínhamos de distribuir o que passava e normalmente fazia-se. E, portanto, havia pessoas que tinham aula. Não sabiam muito. E nós andávamos em brinquedos de informação. Informação. Ora bem, o Vasco Coelho ficava danado e anotava que estava presente na caderneta. Quando ele ia sair, a caderneta desapareceu. E então ele acusou-me de levar a caderneta. Então, em 77, sou chamada a judiciário porque estava a ver um crime e o crime é que tinha levado a caderneta ao doutor Passos. Eu disse, mas tudo o que se passou. Não, isto é um crime. O caderneta é um crime. E então, a fase seguinte era a criar. Ou seja, eu digo com o Passos Coelho. Eu digo, não vou criar com o PIB. Não, disse o PIB. Os judiciários ficaram muito ofendidos. Portanto, o processo que depois vai para a boa já não é o Passos Coelho de caderneta. É porque eu tinha injuriado a polícia judiciária, que tinha chamado PIB a um professor. E foi isso que foi. Estamos em 1977. O julgamento foi em 79 já. E o que é que deu o julgamento? Foi em coisa que Absolvida. Coitada é muito bom. A gente vê nos filmes. Mas sim. Isso tem muito a ver, desculpa a interrupção, também com o próprio processo democrático e mesmo
portanto, durante o PREC e depois a transição para a democracia, também não se dá o respeito, porque não se defende. A democracia não se defende. Porque, reparem uma coisa, esses homens da Polícia Judiciária eram os mesmos que estavam com a corrupção. E continuaram. Os juízes dos tribunais militares que julgaram os elementos Sim, daquilo, exato. muitos da PSP, e por aí fora. Essa lei Não foi porque, pois, foi grandes costumes, como se dizia os outros. Mas isso paga-se. Bem, eu acho isso espantoso. Fiquei boquiaberta com isso. Mas tenho a dizer que estou positiva, não é? Quer dizer, pensei que tinha uma solução, mas o ponto de vista da realidade não está. Inclusive dos professores andamos também na faculdade, isso correu muito bem. Mas depois andámos pelos jornais. O jornal, de Arthur, de Arthur, pelo menos estes três. O jornal seguiu, nome, a pessoa já morreu, pronto, e olhou com desconfiança e não saiu nada. No Diário Popular, o Rui Cardoso retornou esse ir a julgamento e tal, e no Diário de Lisboa, a Senhora Mestrinho. Sim, saíram essas duas notícias, deu-se, portanto, fica a nota negativa, o olhar de riso do fulano judiciário a dizer, mas isso não conta, porque isso não é um crime, de riso. E essa história, pelo menos, está contada nessas notícias que lá está a Irene. Notícias de jornal que contam para a história. Absolutamente. Aliás, é uma das fontes. Uma das fontes, que era isso que eu lhe ia perguntar. A imprensa. A imprensa é uma das fontes dos jornalistas. É tão importante que não haja fake news, como se diz, que não haja mentiras na imprensa, porque senão elas são produzidas. Isso é outra história. Isso é outra história. Uma grande outra história. Para dar um exemplo da própria ditadura, como sabem, eu acho que é um dos maiores instrumentos da ditadura foi a censura à imprensa, porque não só escondia as alternativas ao governo, outras que pudesse haver, contribuía para a ignorância, mas publicitava uma falsa realidade de um país que era paradisíaco, não tinha miséria, não tinha bares da lata, isso tudo era proibido. Noticiário. Não tinha adultério, não tinha crimes, não tinha aborto, não tinha nada. Não tinha conflitos, claro. A gente vivia num paraíso. E a seguir ao 25 de Abril, houve um acidente, eu creio que logo, 76, por aí, um acidente da TAP na Madeira. Eu até conheci familiares da hospedeira de lá. E a imprensa toda disse que foi o primeiro acidente de ataque da Madeira. Mas já tinha havido em Moçambique. E, como tinha sido censurado, a mentira... Não existiu. Não existiu. Não existiu, sim. Portanto, é gravíssimo. E hoje temos... Não... E a história perde quando não se dá conta nos jornais. Se eu fosse fazer a história da TAP e não tivesse atenção, dizia, é de tal maneira fabulosa a TAP, e até, pronto. Mas já teve um acidente na vida. Também não é verdade, não é? Portanto, a história vive sempre ao lado dos acontecimentos que são notícia. A verdade da história é a verdade da nossa história. Já agora, porque isso é uma questão muito importante, e também o jornalista confronta-se com isso. Muitas vezes Todos nós os dias. temos ideias feitas. Nós estamos a analisar o passado, e sobretudo a história é da ação dos seres humanos no passado, não é dos animais, não é, pronto, isso é biologia, dos seres humanos no passado. Muitas vezes temos que preencher determinados lugares vazios de fontes, não sabemos, depois temos a censura também, temos várias coisas, e no entanto também sabemos que não somos totalmente neutros, temos as nossas opiniões hoje, portanto as nossas opiniões sobre o que se passou,
mas ao mesmo tempo temos que tender para o máximo de neutralidade possível. E por outro lado, a história, fazer história, investigar história, é emitir opiniões. Porquê? Porque é uma interpretação. Portanto, há várias camadas, não é, no exercício da investigação, que é a procura das fontes, depois analisá-las, interpretá-las e, finalmente, o terceiro movimento da operação historiográfica, como diz o Ricardo, a escrita. E nessa escrita nós, muitas vezes, temos que ir até contra os nossos nossa própria ideologia, ideias feitas, intuições anteriores que não foram comprovadas. E é esse trabalho que eu acho que é tão fabuloso, mas é isso que distingue os bons. Eu não estou agora a dizer que eu sou a boa, mas digamos que a preocupação é tender para o máximo de verdade possível. Sabendo que ela nunca é absoluta e que pode ser revista com novas fontes que, entretanto, vão aparecendo. E é justamente isso, deixa-me puxar a brasa à sardinha, que é o jornalismo que não é fake, não é falso, é um jornalismo que assenta completamente na verdade. E quem o constrói, quem o escreve, é quem pega nos factos e os relata tal qual como eles são. Independentemente das nossas tendências, das nossas opiniões, das nossas vontades, nós temos que olhar para os factos e saber contá-los como eles são. E isso... Mas há sempre uma escolha. Também no jornalismo... Há sempre uma escolha editorial, claro. Alguns aspectos em detrimento de outros. Porque é evidente, nós não podemos falar sobre tudo e narrar tudo. Sim. E temos que dar uma hierarquia. E há sempre escolhas, O Correio da Manhã olha para um acidente de um autocarro e filma os pingos de sangue no chão. O Público, no dia seguinte, explica com um técnico, um especialista, porque é que o acidente aconteceu. Isto é um exemplo muito vulgar, não é? Mas é assim. Ou, por exemplo, os pingos de sangue e dizendo que não há segurança em Portugal. Portanto, temos que ter mais segurança, mais polícia, mais não sei o quê. E esta é uma discussão entre narrativa histórica e narrativa jornalística que daria para mais uma outra conversa. Eu acho que podemos ficar por aqui, agradecendo às nossas convidadas, Glória Ramalho e Irene Pimentel, nesta última conversa em torno do ciclo Resistência e Liberdade, em Oeiras 2026. Obrigado a todos por terem vindo. Boa noite.